Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Dark Mode, Stalker frágil e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Abemos macOS, Catalina. Chegou na segunda-feira. Eu não sei de onde é que eu tirei, porque na minha cabeça tava que ia ser na terça. Saiu na segunda-feira. Eu diria pra dar uma segurada na atualização. Não que esteja buguento, é que foram várias mudanças que a gente teve no Catalina. O macOS ele não é tão redondinho quanto o iOS. A iOS a gente não teve maiores problemas. Por mais que, teve ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 3, várias versões. Talvez não seja o ideal num primeiro momento, porque passa aquela ideia, né, de vários bugs, mas software bom é software atualizado. Quando eu coloquei essa versão do Catalina, saiu na quinta-feira. O GM, a candidata, coloquei na sexta. A última live que eu fiz foi na quinta-feira. Aí eu fiz a live segunda-feira de noite, 9 horas, com os atalhos da Siri. E aí, 8h40, quando eu liguei tudo, o OBS, que é o software que eu uso para fazer a transmissão, não rolou no Catalina. E agora? Todos os problemas, eles, né, podem ser resolvidos. Atualização de software é um pouco disso. Vou falar no aulão de hoje, 9 horas da noite. Você tá sujeito a essas coisas. Poderia ali, não vai rolar uma live, vamos marcar outro dia, não, vai rolar sim, vai ser no Instagram. O problema a gente resolve de N maneiras. Só que aí mudou o mecanismo de permissão. Ele pipocou ali umas 2, 3 permissões, mas não desenvolveu. Eu abria o aplicativo, ele encerrava. Falei, deixa eu dar uma miguelada nele, que passar a perna nele. Fui pelo terminal, abri pelo terminal, rodando no próprio terminal, na verdade com uma interface gráfica, mas a interface gráfica não era o primário, e aí ele não matava a interface gráfica, ficava preso no terminal, e aí ia me pipocando as permissões. Aí eu consegui dar todas as permissões, rolou de boa. Então tem alguns, não é bug, acho que eu não chamaria de bug. Algumas coisas que mudam agora, você não tem aplicativos 32 bits, ok, você pode pegar um Parallels Mojave e rodar um Mojave para esses aplicativos 32 bits, mas tem itens realocados, tem agora a senha, você pode usar o Apple Watch pra não... digita aqui a sua senha pra saber que você é administrador. Você pode fazer isso pelo Apple Watch, você tem notarização. Tem alguns probleminhas, a maior parte deles são contornáveis de alguma ou de outra maneira, e é isso que eu quero passar hoje, né? Como é que contorna isso, quais são os problemas, o que vai te chamar a atenção, o que você tem que estar atento. Então, aulão macOS Catalina hoje no canal do YouTube do Mestre do Mac. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Já vai, abre o link, assina o canal, bate no sininho pra ser avisado quando começar, 9 horas da noite, horário de Brasília. E vai ter surpresinha. A galera dos atalhos da Siri já estão com um presentinho também. Curiosamente, eu quis fazer um negócio diferente e o plugin que eu uso para fazer essas coisas diferentes foi atualizado, ficou incompatível. Eu tive que dar um cutuco nos caras. É um plugin que eu pago assinatura. Poderia pagar uma vez única, só que pelo suporte eu pago a assinatura. Aí mandei, tá com um problema aqui. Eles analisaram, falaram, a gente tá aqui tudo direitinho, mas de fato tem um conflito, porque na outra ponta o cara lá não fez bacaninha. Eu mandei também lá pros caras a reclamação, corrigi, né, o que é o conflito de Jay Carey, o mestre do Mac também, com os mesmos carinhas de conflito com outro plugin. Também mandei lá pra eles falaram, aqui esse é outro problema. Mandei também pro responsável do problema pra resolver. Tem um plugin que você consegue ter granularidade em página, post, quais plugins vão estar especificamente naquela página. Como era uma página específica que tava com treta, eu falei, remove esse plugin aqui dessa página, e aí tudo resolvido. É aquele conjunto de ferramentas que você tem que ter, o conjunto de ferramentas que você vai, né, coletando ao longo do tempo. De tanto apanhar, você aprende uns truques para resolver esses problemas. Então, aulão hoje, Catalina, 9 horas da noite, canal do YouTube do Mestre do Mac, coca.tech/Siri, atalhos da Siri. Semana movimentada, tá pingando coisa também pra galera do livro do iOS, aquelas semanas que eu gosto. E Coca, você falou que foi a Samsung que fez o teste de abrir e fechar. Foi nada, foi o que falou o Coca Anderson Silva. Quem fez isso foi a CNET. E é verdade, eu pensei que fosse a CNET em parceria com a Samsung, mas não. Então, aquilo que eu falei, legal, essa transparência, joga fora. Não foi um teste by Samsung. Notícias. Cocatec.
E a coisa mais comentada nessa segunda-feira, você entrava no Twitter, a galera só tava falando de uma coisa, tanto no Twitter e no Instagram também. Facebook eu não vi, que é o modo escuro do Instagram. Não, agora tem modo escuro do Instagram. Como essa coisa do modo escuro pegou, né? Até no boot do iPhone, originalmente era branco com a maçã preta, agora é o fundo preto com a maçã branca. Já tem um tempo isso, na verdade, naquela coisa mais esquemórfica, né? O papel branco, você não consegue ter papel preto para escrever em branco. Tinha limitação do OLED, né? Que precisava do OLED para ter o preto, senão ia ser aquela coisa meio cinza, escrito em branco, não teria um bom contraste. Choca um pouco, né? É verdade, o brancão choca um pouco os olhos. Tinha até uma galera que colocava ali um tom mais pastel para suavizar, mas o modo escuro, né? Melhor maneira. Eu tenho usado direto. Algumas poucas coisas eu não consigo usar modo escuro. No AirMail, para escrever e-mail, eu escrevo ele em branco, porque dá um ruim, fica esquisito, né? Que tem os HTMLs ali, né? Aí fica não, deixa aí o fundo brancão. Leio em fundo preto. A leitura tá legal. A escrita que é meio esquisita, mas de resto, sucesso total. As redes sociais comprovam isso. Fica esquisito só agora, porque como era fundo branco, a gente meio que colocava fundos brancos nas fotos, preenchia com branco pra casar com o todo. Agora, as fotos com fundo branco destoam, né? Dá aquele choque. As fotos de fundo preto ficam mais agradáveis. E outra coisa de Instagram, pra terror dos stalkers, é que aquela aba seguindo, quando você vai no coraçãozinho, você tem duas abinhas lá em cima. O você, a sua atividade, e o seguindo. E esse seguindo que mostra as atividades dos seus amigos vai desaparecer aos pouquinhos, vai desaparecer pra todo mundo. O discurso oficial é que ninguém tava mais usando. Então vamos simplificar a experiência do usuário, vamos arrancar o seguindo. Ponto. Vai fazer falta? Eu já usei o seguindo, não pra stalkear os meus amigos, até porque você stalkeia, né, nas fotos, mas pra saber, peraí, o que esse cara tá vendo aqui de interessante? Acaba sendo uma espécie de recomendação, né? A rede social é um pouco disso, né? Você dá aquela curtida, compartilha, seria uma maneira de você ter acesso a essa visão. Só que, como falei, né, foi semana passada, eu acho, o primeiro ponto que a gente tem que zelar é pela segurança. Atualização, sempre a segurança. Me pergunto aqui se não deu alguma treta aí. No Facebook a gente não dá pra levar tudo ali a ferro e fogo. Nunca é uma coisa só, então fico pensando aqui se não teve alguma treta pra não ter um controle. Você já tá começando a ter, né, os stories pros melhores amigos. Agora você tem vários melhores amigos, né, que estão testando, que são os stories pros grupos. Já pensou, galera, rentabilizar vários grupos de melhores amigos? Talvez complicasse o uso do Instagram, talvez mirando já em alguma coisa futura. Oficialmente o discurso é esse: vamos simplificar o Instagram, seguindo, morre. Falando ainda de Facebook, lembra daquela treta que o Facebook tava inchando o número de views dos vídeos? Pois é, tomou uma multa de 40 milhões de dolinhos. Quem tomou multa também foi o Booking.com aqui no Brasil, pelo Procon de São Paulo, porque você dizia lá, eu quero parcelado, vinha parcela única, você errava na hora da reserva, não tinha como reparar, cobrança em duplicidade, o quarto reservado não condizente lá com o anúncio, várias coisinhas que caracterizaram prestação de serviço inadequado, multa de 170 mil talquês. E qual que é esse leilão do 5G, hein? Vai ser no início de 2020? Então, a Anatel falou início de 2020, mas agora o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, falou então, o mais provável é que aconteça no segundo semestre de 2020, deve ficar ali entre o final de 2020 e o início de 2021. E aí nem é uma coisa atrasar porque é Brasil ou qualquer coisa do tipo. Tem diversas pressões, as operadoras exercendo força, tem um ponto ideal, né? Se atrasar muito, o governo perde dinheiro, então não pode ser em 2021. Se for agora também em 2020, logo no comecinho, não vai conseguir tanta grana das operadoras. Então tem vários fatores. A coisa boa, se é que a gente pode olhar dessa maneira, é que as operadoras já estão se preparando para o 5G, já estão colocando as coisinhas 5G, não ativados ainda, mas já estão começando. De tal maneira que quando for, não, agora a gente tá ok para 5G, você não tem que fazer todo o processo. Eles já estão fazendo aos pouquinhos, é só ativar o 5G do que já foi feito, terminar de fazer, não se parte do zero. Rola um papinho de que a Oi seria comprada por Claro, TIM e Vivo, e não é aquela coisa, as operadoras não querem, não tem dinheiro. É que você tem regulamentação. Sentando as três e comprando, fica mais fácil de atender essa regulamentação. Eu tomo isso aqui pra você. Peraí, se eu pegar isso aqui, eu vou ficar acima do que é permitido. Então fica aí esse tantinho aí na mesa. Aí outra operadora pega, vai se montando uma maneira de você rearranjar o mercado para caber dentro das regulamentações, dos tetos, espectro de banda,
demanda. É muito mais esse olhar do que propriamente, não tem interesse, mas a gente precisa salvar a Oi, então vamos fazer aqui uma ação entre amigos para salvar a Oi. Não, acho que a única empresa que teria condições de comprar a Oi e ficar dentro da regulamentação é a TIM. E os serviços de streaming levam ali um percentualzinho de conteúdo nacional, Netflix, Amazon Prime, vão ter também que colaborar com o Condecine, 4%, o imposto em cima do faturamento. E Amazon Prime eu não sei como é que tá o conteúdo nacional, mas Netflix tem relativamente bastante conteúdo nacional, muito conteúdo local, muito conteúdo, não necessariamente aquele cinema iraniano, né, aquela coisa alternativa, mas você vê muita coisa de Oriente, não sei se também porque eu fico futucando, mas tem várias coisas na Netflix, by Netflix, que não é Hollywood. Hoje em dia a nossa TV é Netflix, a galera assiste ali até o Jornal Nacional, mas depois não vai ver novela, vai pro Netflix. E curiosamente, me parece, mero palpite, Netflix entendeu que precisa desse conteúdo local. Nem é uma coisa para desenvolver o mercado nacional. Não, a gente gosta de ver o conteúdo local. Enfim, projeto de lei avançando, entrou em consulta pública. E a Uber anunciou para dia 21 de novembro o Uber Comfort, que já tava rodando, parece sabão em pó, não parece? Pois é, entrou em funcionamento em agosto lá nos Estados Unidos. E o Uber Comfort, você escolhe, não fala comigo não, quero que seja essa temperatura aqui. Na verdade, esse Uber Comfort vai dar lugar ao Uber Select. Vai passar a ser o Pool, que é o compartilhado, 0.0. Depois você tem o padrão, que é o X, o Select, que agora vai virar o Comfort, e o Black, que é o luxo. Então no Comfort acaba que vai ter os carrinhos melhores, motoristas com notas melhores, carro também um pouquinho maior, né? Tem mais espaço para perna. Isso de preferência de corrida, carro mais novo, né? Motorista mais bem pontuado, ok, é um diferencial do serviço. Agora, opção no aplicativo, essa aqui temperatura, essa musiquinha aqui, zero small talk, papinho furado, isso aí deveria ser padrão para todas as categorias. De segurança, Venezuela não tem mais conta da Adobe, quem tem assinatura Adobe vai ter o serviço cancelado. Por quê? Porque Trump fez uma executiva cortando laços entre as empresas americanas e a Venezuela. Claro que a gente se condói pela situação na Venezuela, galera passando fome, como disse o Bill Gates, já é uma dor gigante, e se forem 100 mil pessoas, a gente não consegue ficar 100 mil vezes mais triste. Então, dentro do possível, colocando isso de lado, mostra como a gente tá sujeito a, vou chamar aqui, barreiras de fronteira. A gente acha que a internet é não tem fronteira, tá vendo aí que tem. Isso poderia acontecer com o Brasil, poderia acontecer com a gente. Trump lá fica chateado, vamos fazer aqui, cortar relações com o Brasil. Ok, são as regras do próprio país. Se você tá, por exemplo, em Hong Kong ou em Macau, que são, vou usar aqui palavras fortes, colônias na China, você não tem o emoji da bandeira de Taiwan, que é independente. Pode parecer algo diferente, mas é a mesma raiz. Opera, tal qual o Firefox, seguindo na linha da privacidade, é a maneira que esses, vou chamar de browsers menores, que hoje é Chrome. O browser é sinônimo de Chrome. Se a galera usa Apple, o iPhone tem ali o nichozinho do Safari, mas essencialmente é Chrome. A gente não tem mais IE, não tem mais Edge, no final das contas Chrome. Tem um malware que infecta o Chrome e o Firefox para que se consiga rastrear a navegação. Esse caso especificamente é de um malware. Tô comentando aqui como um lembrete de que aquela extensão que você coloca no seu navegador sabe o que você tá fazendo. Você pode estar aí todo preocupado com privacidade. Privacidade, aqui e tal, mas tá usando extensão e tá tudo sendo devassado. Google, diversidade não é simplesmente fazer. Tem que fazer e fazer com respeito, porque são pessoas. Falha miseravelmente o reconhecimento facial com negros. Câmera para tirar foto também falha miseravelmente com negros, essencialmente porque não se treina o algoritmo com negros. Google falou, vou resolver isso aqui. Pega os moradores de rua, a gente tira as fotinhos, treina o sistema, dá 5 dolinhos e morreu a história. Pegaram também universitários negros. Só que não se explicou, isso aqui é isso, a gente tá fazendo isso, são seus dados, a gente tá pegando para, são pessoas no final das contas, é uma baita falta de respeito. Teve que congelar o projeto. Google que criou uma certificação, um projeto para smartphone gamer, dizendo tem que ter um desempenho bacana, previsível. Como você já tem o Android One, como você já tem um modelo de, não é certificação, recomendação de Android empresarial, enterprise. Outra coisa bacana também que fez o Google, determinou a partir de 1º de fevereiro de 2020, ela só vai homologar Android 10. Acaba que as empresas pegam o smartphone, vão testando ali, o Android 10 tem um mês, de repente
provavelmente um smartphone lançado hoje não tem um Android 10, até porque o projeto começou, sei lá, 6 meses atrás, quando eu não tinha Android 10. E como a coisa é meio frouxa, a galera, não, vamos fazer aqui com esse Android mais velhinho, mas agora acabou isso. O Google falou, depois de fevereiro de 2020, só dou ok, só certifico se vier com Android 10 de fábrica. Galaxy Fold, iFixit fez o teardown, já tinha feito, mas era uma versão preliminar, não que essa não seja, mas nessa nova versão, repararam que a traseira tá reforçada, dobradiça tá reforçada. Entretanto, porém, todavia, a palavra que define o Fold é frágil. A iFixit falou, ó, vamos ver como é que vai sair no mundo real, como é que vai ser aí, mas não tô levando muita fé, não parece muito robusto de Apple. Spotify tá no Apple TV, curioso, né? Twitch também chegou no Apple TV. Spotify lançou o Premium Duo, que é uma conta, uma assinatura para 2 pessoas, um meio termo entre o individual e plano família, mas fica ainda a exigência de morar no mesmo endereço. Então, família pequena aqui, só um casal, Premium Duo, falando um papinho, que a Apple estaria sim batalhando para ter um pacotão, um bundle com Apple TV Plus, Apple Music, Apple News Plus, Apple Arcade, e a galera do Apple Music estaria, né, não, vamos ver aí como é que vai ser o preço. O Apple Arcade e o Apple TV Plus é conteúdo da Apple, é a Apple que manda, não é exatamente o pagar por play, como no streaming tradicional. Apple News Plus acaba sendo também um pay-per-view, acaba sendo um streaming, poderia ser preço cheio, repassar preço cheio para esses 2 serviços e acumular todos os descontos em cima da Apple, em cima do Arcade e do TV Plus. Pintou um print, alô trocadilho, do monitoramento de sono no alarme, define o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar lá no aplicativo Sono, rolando um papinho. Ano em que muda o shape do iPhone, a Apple vende bem. É o que vai acontecer agora com o 11. Ano que vem a coisa não vai ser assim, porque tende a ser o mesmo shape, tende a ser uma versão S, e aí seria um dos motivos da gente ter o SE 2 para dar um boost geral nas vendas de iPhone ano que vem. E por último, de Apple, eu vou colocar um conceito lá no @cocatecpod no Instagram de split view para iPhone. Dá uma vontade de dobrar o iPhone. Espia só, vai lá e me diz se não dá uma vontade de dobrar o iPhone. E encerrando, queria registrar, às vezes a gente fala muito de tecnologia e as coisas não avançam tão rápido quanto a gente imagina. Cadê o grafeno? Ainda tem uma coisinha ou outra ali, mas o grafeno ainda não tá no nosso dia a dia. Nanotecnologia como um todo ainda não aconteceu, mas aos pouquinhos chega. E uma das coisas que pintou aqui no Brasil, uma coisa que parece até meio homeopatia olhando de fora, mas é o contrário, é um princípio ativo super compactado. Conseguiram pegar o princípio ativo e dar um zip de 1 bilhão de vezes, ou seja, o princípio ativo que tá num remédio, você zipa e fica um nada. Pode dissolver na água, são os princípios ativos nano. E assim, numa semana de aulões, vou ficando por aqui. Hoje, hein, 9 horas da noite, lá no canal do Mestre do Mac no YouTube, falando sobre Catalina. Abraços, até mais tarde. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.